Meus amigos, o coronavírus chegou. E agora você que gostava de sair para todo lado se vê obrigado a ficar na sua casa. E tudo bem, a gente até gosta de ficar em casa, mas ficar muito tempo em casa, a gente começa às vezes a ter alguns atritos, vamos colocar assim. E por que é natural isso? Porque você às vezes começa a conviver muito com as pessoas e você começa a prestar atenção mais nos defeitos do que nas qualidades. E é interessante porque quando a gente começa a perceber que as pessoas não são iguais, você começa a entender mais os outros. Que um exemplo disso? Você conhece alguma pessoa que é extremamente comunicadora? Sabe aquela pessoa que chega no lugar e começa a falar com todo mundo, que não para de falar, uma pessoa que gosta de palco, que gosta de ser vista. E se você parar para pensar, pessoas que têm essas características, não é uma pessoa apenas, é um conjunto de pessoas que têm essas características. Da mesma maneira eu te pergunto, você conhece alguém que é extremamente autoritário? Aquela pessoa que tem uma energia, parece que o nível de energia dela é maior do que os outros. Poxa, será que essas pessoas têm algo em comum? Será que nós podemos classificar as pessoas em alguns grupos e esses grupos têm características em comum? A resposta é sim. Eu resolvi falar sobre esse tema porque em momento que você fica mais dentro de casa, se você começar a entender um pouco mais sobre comportamento, isso pode te ajudar. Pode te ajudar na sua casa e pode te ajudar também na sua vida profissional. E para começar a falar um pouco mais sobre esse tema, eu queria citar desde a época lá dos gregos, eles já usavam os elementos da natureza para classificar algumas pessoas. Então ali você tinha o fogo, a água, a terra, o ar. Eles já faziam uma determinada classificação do grupo de pessoas. Eles percebiam que as pessoas tinham algumas características em comum. Os estudos foram evoluindo, e aí nós tivemos aí Hipócrates, que criou ali o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Ele classificou também as pessoas em 4 grupos, e ele acreditava que, dependendo do líquido que prevalecia na pessoa, essa pessoa ela tinha uma certa denominação, como por exemplo, as pessoas que tinham mais sangue correndo no corpo, essa pessoa era sanguínea. E essas pessoas que eram caracterizadas como sanguínea, elas tinham alguns traços em comum. Os estudos foram evoluindo, muitos estudiosos foram dando andamento a essas classificações. É claro, colocando mais pesquisa, mais evidência científica. Foi quando chegou na época de Marston. Inclusive Marston, que foi um grande estudioso, psicólogo, tinha várias habilidades, ele foi o cara que criou o teste para identificar se a pessoa estava mentindo ou não. E por curiosidade aqui também para falar com vocês, ele foi quem inventou a Mulher Maravilha. E uma das coisas que ele inventou que é bastante conhecido é a metodologia DISC, que também considera que as pessoas podem ser enquadradas em 4 grupos de pessoas diferentes. Esses grupos nós temos o dominante, D de dominante, o I de influente, o E de estabilidade, né? Na verdade essa sigla diz que é em inglês, o S aqui está simbolizando a estabilidade, e o C de conformidade. Hoje, qual que é a metodologia que ela é mais vendável, vamos colocar assim? Primeiro eu gostaria de esclarecer que o DISC ele não é um teste. O DISC ele é uma metodologia. E a partir da metodologia DISC surgiram vários testes no mercado para que as pessoas pudessem identificar qual que é o perfil dela. Então, o teste que eu vou colocar para vocês agora, até para vocês entenderem um pouco mais de comportamento humano, o D de dominante é o executor, o I de influente é o comunicador, o estabilidade é o planejador e conformidade é analista. E aí eu quero entrar um pouco mais no detalhe. Poxa, Neto, mas por que nós precisamos de entender um pouco mais sobre a questão do comportamento? O primeiro ponto, pessoal, é que você precisa conhecer o seu painel. E aonde que eu quero chegar falando essa expressão? Imagina que você está dirigindo um carro, como que você sabe que o seu carro está faltando combustível? Você está andando no seu carro numa boa, de repente acende uma luz no painel e você vê que o seu carro está faltando combustível. Se você está numa faixa e você olha para a placa e vê que você tem que estar a 100 km por hora, como que você sabe se você está a 100 km por hora? O seu painel, o painel do seu carro vai te avisar. Aonde que vai avisar se por acaso o seu motor estiver superaquecendo? O seu painel também vai te avisar.
Poxa, Neto, dá para andar em carro sem painel? Pô, a resposta é sim. Você consegue andar em um carro sem painel. Só que você concorda comigo que andar em um carro sem painel é muito mais difícil? A hora que você está com seu painel em mãos, fica mais fácil conduzir o seu carro. E a hora que você começa a se conhecer melhor através dos seus perfis, é como se você tivesse o seu painel em mãos. Então você vai saber se você precisa de pisar no acelerador ou em que momento que você precisa frear. Ou talvez, literalmente, você tem que puxar o seu freio de mão. Então, quando você conhece o seu painel, fica mais fácil tocar a sua vida. Então, nesse vídeo eu quero falar de uma maneira muito rápida sobre quais são os 4 perfis. Existem alguns testes no mercado que dá para você identificar isso de uma maneira muito mais clara, mas através do que eu vou colocar aqui, eu espero que você comece a se encontrar em cada um desses perfis e, principalmente, começar a perceber o que a pessoa que convive com você, qual que é o perfil predominante dela. E sabendo qual que é o perfil predominante dela, o que você pode fazer para estabelecer uma comunicação melhor? Porque você está tendo mais tempo em casa e se você souber lidar com o outro, você vai passar por esse período de uma maneira mais tranquila. Então, entrando aqui nos 4 perfis, quais são esses 4 perfis? Primeiro eu quero falar do comunicador. Quem que é o comunicador? O comunicador, o principal valor do comunicador é a conexão. O comunicador é aquele camarada que gosta de gente. É aquele cara que gosta de falar. É aquele camarada, inclusive, que ele tem o dom, por exemplo, da oratória. Agora, qual que é o ponto de observação aqui do comunicador? Às vezes ele perde tanto tempo com a comunicação, ele é o camarada que vai trabalhar no escritório, primeiro ele vai falar com todas as pessoas, vai contar o que ele fez ontem, perguntar como é que as pessoas estão e tudo mais, e depois que ele conversa com todo mundo, aí sim que o comunicador vai colocar a mão na massa. Tem um ponto que deve ser levado em consideração, o comunicador ele gosta tanto de conexão com gente que ele tem dificuldade de falar não. E por que ele tem dificuldade de falar não? Porque ele entende que se ele falar não para uma pessoa, ele pode estar causando um problema de conexão, ele pode estar fazendo com que a pessoa deixe de gostar dele. Então, como ele é um camarada que quer agradar todo mundo, como ele é um camarada que preza muito essa relação humana, ele tem um pouco de dificuldade de falar não. Então esse é o comunicador. Nós temos o segundo perfil, que é o executor. Eu gosto de falar que o executor é o faca na caveira. O principal valor do executor é resultado e tempo. É o camarada que quer entregar em um tempo muito rápido. E como esse perfil tem uma energia muito grande, ele pode ser em alguns momentos passar a impressão que ele é um cara autoritário, que ele é um cara arrogante. Não é que o executor não olhe as pessoas, mas como ele é muito voltado para resultado e para velocidade, se ele tiver que fazer algum determinado tipo de tarefa, primeiro ele vai executar, primeiro ele vai colocar a mão na massa, depois ele pode até falar com as pessoas, mas primeiro ele vai executar. Então o executor, ele já tem algo interno dele muito voltado para a questão de liderança. O senso de competitividade do executor é extremamente grande. Inclusive, quando eu falo competitividade, eu estou falando, inclusive, competir com ele mesmo. O executor é o cara que ele quer ser melhor hoje do que ele foi ontem. E como ele tem esse método todo acelerado de ser também, ele espera que as pessoas também sejam assim. Então, essas são algumas das características do executor. Nós temos um outro perfil que é o do planejador. O que é o planejador? Eu colocaria para vocês que o principal valor do planejador é a questão de fazer junto. Além de fazer junto, ele é um perfil também voltado para pessoas, não tanto como um comunicador, mas ele também é um perfil que preza muito a questão dos relacionamentos. E ele dá muito valor para a questão da linearidade. O que quer dizer isso? A linearidade quer dizer o passo a passo. Para o planejador faz muito sentido se ele pegar uma tarefa, por exemplo, com aquela percepção de primeiro eu tenho que fazer esse passo 1, depois que eu finalizar o passo 1 eu tenho que fazer o passo 2, o passo 3, o passo 4. Por que ele gosta dessas etapas? Por que ele gosta dessa linearidade? Porque tudo isso traz segurança. E segurança é algo importante para o planejador. Tem uma pergunta que sempre vem na mente do planejador, que é o que os outros estão pensando a meu respeito.
E às vezes, por tanto pensar do que os outros vão pensar ao meu respeito, tem muitas excelentes ideias que o planejador tem, que ele simplesmente não coloca em ação pelo fato de imaginar que o outro pode pensar alguma coisa ruim a respeito dele. Então, planejadores são excelentes estrategistas, mas muitas vezes precisa de um empurrãozinho para colocar algumas coisas em prática. Esse é o planejador. E para fechar os 4 perfis, nós temos o analista. Eu posso colocar para vocês que dos 4 perfis, talvez esse seja o que seja mais frio, vamos colocar assim. Eu não estou dizendo que um analista não pode desenvolver relações humanas, mas naturalmente esse é um perfil do camarada que fica um pouco mais na dele. O analista, o principal valor do analista é a questão da qualidade. E quando eu falo qualidade, é qualidade para as coisas que ele faz e qualidade relacionada com tudo que está à sua volta. Então é muito natural o analista ser alguém mais questionador. O analista ser alguém que aponta mais pontos de melhoria. Por quê? Porque a régua do analista é tão alta que ele vê pontos de melhoria em tudo. Então o analista, inclusive até pensando em formas de lidar com o outro, é um camarada que é interessante você mostrar para ele que o que ele fez está tendo qualidade e explicar para ele o porquê que você acha que aquilo ali é de qualidade. E por que você tem que tratar dessa maneira? Porque o analista ele tem que ser especialista naquilo que ele faz. Ele não é um cara superficial. Se ele pegar para estudar sobre um determinado tema, ele vai aprofundar, ele vai estudar tudo sobre aquilo ali para ter a certeza que ele vai conseguir entregar com a máxima qualidade possível. Então essa é uma das características do analista. Falando de uma maneira muito resumida, estes são os 4 perfis. Então nós temos aqui o comunicador e o planejador, que são são perfis mais voltados para pessoas, para relacionamentos. Nós temos o executor e o analista, que tem um foco mais nas tarefas. Agora eu quero te perguntar, e você? Aonde que você se vê nesses 4 perfis? E aí, pessoal, não adianta olhar esse vídeo e não tirar uma ação prática. O que eu quero te perguntar é o seguinte: qual que é o lado seu, qual que é o perfil seu que você mais se encontrou? Você é mais comunicador, você é mais analista, você é mais executor ou você é mais planejador? E qual que é o lado seu que você precisa de melhorar? Será que falta um pouco mais do lado executor? Mais energia? Será que falta um pouco mais do lado comunicador, mais contato com as pessoas? Será que falta um pouco mais do lado planejador, um cara mais estratégico? Ou será que falta um pouco mais do lado analista, mais especialista, um cara que vai mais no detalhe, preza um pouco mais a qualidade? E a hora que você fizer essa reflexão em relação a você, eu quero te perguntar, e em relação à sua esposa? Em relação ao seu esposo? Qual que é o perfil das pessoas que estão próximas de você? E o que você pode fazer a partir de agora para conviver melhor com essas pessoas? Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O objetivo principal é que vocês possam refletir a respeito e que vocês consigam melhorar os relacionamentos de vocês através do que eu coloquei aqui para vocês nesse vídeo. Beleza? Abraço a todos vocês aí e até a próxima.